Uma boa noite para você, querido amigo, querida amiga. Que bom que você escolheu estar aqui, reservando esse momento para se conectar conosco, estar acompanhando essa programação da Semana Santa, Restaurados em Cristo, uma semana totalmente especial, preparada com muito amor e carinho para você. E como é de costume, eu tenho 3 recadinhos para você. O primeiro recadinho, que você convide o seu amigo. Há um convite especial aí no link da descrição que você pode baixar e enviar para o seu amigo por WhatsApp, por e-mail. Então convide o seu amigo, envie esse convite, dê essa oportunidade para que ele ouça mais da palavra de Deus e possa ser abençoado também por ela como você é. E eu tenho também um recado nessa mesma sequência do convite, para que você preencha os dados desse amigo que você convidou, desse familiar, desse amigo, que você tem orado, tem trabalhado por ele. Então, há um formulário especial preparado com carinho, e ali você vai colocar os dados desse amigo, desse familiar, e nós estaremos orando, fazendo contato com esse amigo. Então, preencha esse formulário. E o terceiro recadinho dessa noite é que você tem ali um formulário especialmente preparado para pedidos de oração. E você pode ali escrever o seu pedido. Você vai colocar ali alguns dados, incluindo o seu nome, para que possamos identificar, e ali você vai enviar o seu pedido e nós estaremos orando por ele. Estaremos clamando, intercedendo, não somente aqui na igreja, mas existe ali alguns grupos, alguns irmãos que têm se dedicado à oração, então estarão trabalhando, levando esses pedidos ao altar do Senhor. Então preencha também esse formulário especial, preparado com carinho, para que você coloque ali os seus pedidos de oração. E nessa noite, irmão, nós temos um tema muito especial também, um tema como nas outras noites, um tema palpitante, algo que o mundo tem tratado de uma forma meio que indiferente. E o tema dessa noite, o título é A Verdade Importa, de uma forma afirmativa, a verdade importa. E tem uma pergunta que um governador da Judéia, lá dos tempos antigos, Pilatos, fez a Jesus. Ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? E hoje muitas pessoas têm feito também a mesma pergunta, mas por vezes se deparam com a verdade e não vivem a verdade. Então, precisamente, hoje é o tema da nossa mensagem, do nosso tema de hoje, da Semana Restaurados em Cristo, é A Verdade Importa. Você vai descobrir qual é a verdade que importa, qual é a verdade realmente para os nossos dias, para o nosso tempo presente. Então, por isso eu te convido, amigo, a que, se você puder, feche seus olhos comigo, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Paizinho, Deus grandioso, nesse momento nos colocamos na Tua presença e entregamos, Senhor, tudo o que será feito, o que será realizado nos momentos seguintes, Senhor. Pedimos a Tua bênção para esse irmão, para essa irmã que está nos acompanhando através da internet. Que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida dessa família, Senhor, representada por ele. Fica com ele, Senhor. Abençoa esses momentos, perdoa as nossas faltas. Te oramos e clamamos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Se humilhou
se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite a todos. Esse é o momento da oração intercessória, momento em que clamamos a Deus por todos os participantes e por todos os pedidos que estão sendo trazidos para esse momento tão especial, que é o momento em que nós dedicamos aos cultos, né, para a Semana Santa. E eu quero convidar todos os irmãos para que quem não colocou ainda o seu pedido e fez o seu pedido de oração, que coloquem aí no chat ou que registrem os seus pedidos por meio do formulário. E nós vamos aqui juntos orar por todos esses
pedidos, né? E por todas essas pessoas e por todos os irmãos que estão participando. Então, nesse momento, eu convido a todos para que curvem as suas frontes, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus e interceder por todos os pedidos que foram trazidos. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, estamos aqui nessa noite, participando, Senhor, dessa semana tão especial, Pai. Nós queremos humildemente, Senhor Deus, entregar para o Senhor todos os pedidos que foram trazidos aqui, por todos os pedidos que estão sendo feitos por meio do chat, por meio dos formulários. Nós queremos grandemente, Senhor, pedir que o Senhor coloque os seus olhos, que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor Deus, para os seus filhos, para que esses pedidos, Senhor Deus, sejam recebidos por Ti como música suave e que o Senhor venha atender grandemente, Senhor, a cada pedido que foi colocado aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos humildemente clamando ao Senhor que o Senhor venha atender as nossas orações, Pai. Não porque merecemos, mas por Tua graça, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Suas mãos. Vamos aproveitar e também fazer uma oração para a mensagem da noite. Né? De forma tão especial, nós vamos clamar a Deus para que Deus também possa abençoar, né, o pregador e que Deus possa também preparar os nossos corações para receber essa mensagem, que com certeza será uma mensagem especial, né, e vinda direto do trono do Senhor. Amém? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Sua presença, Senhor, para clamarmos ao Senhor que o Senhor seja o convidado especial dessa noite, que o Seu Santo Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações, falar aos corações de todos os irmãos que estão participando, Senhor. Que a Sua mensagem, Pai, venha como música suave também para os nossos ouvidos e venha como flecha, Senhor, aos nossos corações, né? Trazendo para nós uma mensagem de amor e de esperança. Nós Te agradecemos por esse momento tão especial da Semana Santa e pedimos que o Senhor abençoe o pregador e que o pregador seja boca do Senhor aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te glorificamos e Te exaltamos hoje e para todo sempre. Amém. Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom que você escolheu estar aqui mais uma noite. Nós estamos dando continuidade aos nossos momentos da mensagem na Semana Restaurados com Cristo. E nós temos o tema de hoje, né, como falamos no início, a verdade importa. Então, que você se concentre, fique aí, não saia daí. É um tema que pode gerar algum tipo de preconceito, mas não faça pré-julgamentos ainda. Fique até o final. Ouça e depois analise com calma, com carinho. Peça a Deus a sua orientação e tire suas conclusões, que você será muito abençoado. E como nós falamos no início, Pilatos, ele fez uma pergunta a Jesus, naquele contexto que Jesus foi levado ali ao pretório pelos sacerdotes e fariseus. E ele pergunta a Jesus: o que é a verdade?
e nós percebemos que a busca pela verdade é algo que concerne a todo ser humano. Mas não basta apenas buscar a verdade. Devemos decidir e agir de acordo com a verdade que encontramos. Então percebemos nessa primeira afirmação que a verdade é algo que envolve decisão, que envolve atitude. Você precisa decidir buscar a verdade e agir de acordo com a verdade. E antes de nós irmos para o próximo slide, eu gostaria de contar uma breve ilustração para você. Em uma grande empresa multinacional, eles ali estavam precisando de um executivo, de um diretor de marketing. E eles pensaram em fazer um concurso bem arrumado, né, com bastante exposição. E esse concurso ali, ele foi passando pelas suas fases e na última fase ficaram 3 candidatos. E aqueles que ficaram foi um matemático, um estatístico e um advogado. E a pessoa que ali estava conduzindo o concurso convidou ali o matemático e fez uma pergunta para ele. Quanto que é 2 mais 2? O matemático pensou consigo, uma pergunta simples, mas ele demorou um pouco porque poderia ser uma pegadinha, mas ele responde, 4. E aí, aquela pessoa que estava conduzindo o concurso falou, você não foi escolhido, muito obrigado. Chamaram ali o estatístico e ali perguntaram a mesma pergunta. Quanto que é 2 mais 2? E aquele homem da estatística respondeu também com um pouco de dúvida, assim como o matemático. O homem estatístico, ele é um número entre 3 e 5. E a pessoa que estava conduzindo o concurso, você também não foi escolhido. Muito obrigado. E por último, o advogado foi chamado e a mesma pergunta foi feita. Quanto que é 2 mais 2? E prontamente, de imediato, o advogado responde, quanto você quer que seja? E a pessoa que estava conduzindo o concurso está contratado. Percebemos que a verdade, nesse momento, nessa breve ilustração, ela foi colocada de lado. Foi ali uma verdade não absoluta, uma verdade para cada um. E ali nós percebemos que o advogado ele usou de artifício. Ele poderia falar qualquer resposta, aquela que agradasse, aquela que vendesse melhor. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo que está assim. E eu gostaria de ler alguns dados sobre essa questão da verdade, daquilo que falamos. E brevemente eu vou ler aqui, compartilhar com você. Uma pesquisa foi realizada, e ela chegou ao seguinte resultado. 72% dos adultos e a grande maioria dos adolescentes não acreditam mais que existe verdade moral ou espiritual absoluta. O relativismo é a regra do dia. Sua verdade é a sua verdade. Ninguém pode contestar isso por você. E a verdade de todos depende das circunstâncias. Então, de acordo com as circunstâncias, você aplica uma ou outra verdade. E aí, também nesse raciocínio da pesquisa, depois, nós temos ali 2 modelos de verdade que são aplicados no mundo hoje, que nós encontramos no mundo hoje. Um é verdadeiro e o outro é falso. O primeiro, falando do modelo verdadeiro, que é definida por Deus para todos, é objetiva e absoluta. Em outras palavras, o que Deus disse e ordena é verdadeiro para todas as pessoas, para todos os tempos e para todos os lugares. Deus disse para todas as pessoas, para todos os tempos e para todos os lugares. Não há variação. Enquanto Deus diz que não cometerás adultério, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, Ele diz a mesma coisa hoje. Não cometerás adultério. E indo para o segundo modelo, e o que estamos vendo cada dia mais hoje,
como vimos ali no percentual da pesquisa, 72% dos adultos e jovens, é a verdade definida pelo indivíduo, que é subjetiva e de forma da situação, se adapta à situação. Em outras palavras, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Lembrando que quando falamos de verdade, estamos falando do que é certo para todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Então envolve pessoas, momento e lugares. Ela não há variação, não existe variação na verdade. A verdade é que Deus mostra para cada um de nós. Passando um pouquinho na nossa apresentação, temos uma história cômico-trágica, que fala ali de um momento de uma decolagem. Imagina ali o universo de um aeroporto, uma aeronave, e você decolando, e o piloto anunciasse poucos segundos, momentos antes da decolagem, o seguinte: veja que o medidor de combustível está indicando que não teremos combustível suficiente para chegar ao nosso destino. Mas isso não será um problema. Hoje não estou usando nossos dispositivos de navegação ou mapas, porque acho que fazê-lo seria limitado e preconceituoso. Você já ouviu isso antes? Com certeza já. E por último, o piloto diz: a última coisa, pessoal, não se preocupem, eu sou muito sincero no que acredito. Então, muitas pessoas têm hoje acreditado em sua própria verdade de forma muito sincera. Elas creem naquilo, de forma que aquilo é o correto. Aqueles conceitos que hoje vemos, conceitos que não são éticos, que não são morais. Vamos avançar um pouco mais. Deus não nos deu múltiplas escolhas quando se trata de alcançá-lo. Existe um caminho, uma maneira, uma verdade para alcançar a pessoa de Jesus, para alcançar o próprio Deus. O caminho está claramente marcado para quem o procura. Eles têm muitas marcas, sinais. Jesus deixou sinais, deixou marcas para que eu e você encontrássemos o caminho, seguíssemos por ele. E eu convido você agora, nesse momento, a abrir a sua Bíblia. Nós iremos agora ao capítulo 18 do livro de João, no 4º evangelho. E nós iremos ver um pouco mais sobre o diálogo que Pilatos teve com Jesus lá na Judéia. Pilatos, que era o governador romano da Judéia. Vamos ver o verso 28 do capítulo 18 de João. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Percebemos que pessoas religiosas, sacerdotes, fariseus estavam ali e entregaram Jesus a Pilatos. Mas o que eles estavam se preocupando? Não se preocuparam com Jesus, das mentiras que contaram para entregar Jesus, mas se preocuparam ali em não se contaminar com a Páscoa. Vamos ver um pouquinho mais adiante na nossa apresentação. Então Pilatos ele faz a pergunta novamente. Faz a pergunta que nós fizemos no início. Pergunta a Jesus: o que é a verdade? Essa pergunta fica no ar. E Pilatos teve uma oportunidade de ouro, uma oportunidade ímpar. Ele teve a oportunidade de olhar a verdade olho no olho, olhar a Jesus nos olhos. Jesus é a própria verdade. Pilatos teve essa oportunidade. E nós conhecemos um pouco da história, ele não aproveitou a oportunidade que teve. E hoje vemos muito como Pilatos, que dão de cara com a verdade e mesmo assim escolhem a ignorar. Não faça isso. Dedique tempo, esforço para
conhecer a verdade, que é o próprio Jesus. E como falamos um pouquinho sobre os sacerdotes e fariseus, que eram pessoas muito preocupadas com as aparências, com as cerimônias religiosas, né, com a sua roupa, com toda a liturgia. E, infelizmente, era algo que não ia muito além do superficial, uma religião de aparência. E eu gostaria de convidar para que você fosse comigo ao texto de Mateus, capítulo 7, para nós entendermos o que a Bíblia diz com relação àqueles que fazem as coisas por aparência. Mateus, capítulo 7, verso 21 ao verso 23, nos diz palavras muito assertivas, né? Jesus falando, e diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? O verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós percebemos nesse verso aquilo que irá acontecer com aqueles que vivem uma religião de aparência. Não estou aqui fazendo um juízo de valor, não estou aqui apontando para nenhum irmão, nenhuma irmã, mas com certeza você deve ter visto alguém que não vive de forma coerente aquilo que expressa, às vezes no culto, né, às vezes na sua vestimenta, mas ela expressa algo totalmente o que ela diz que acredita, né? Trabalha com a hipocrisia, não tem conceitos muito bem definidos com relação à ética e moral. Temos visto no noticiário muitos religiosos que têm ali envergonhado o nome de Cristo. Mas você viu aí em Mateus 7, 21 a 23, qual será o destino desses? Eu gostaria de convidá-los a irmos agora para o texto de Filipenses, capítulo 3, verso 8 ao verso 10, para vermos o que Paulo fala sobre esse mesmo assunto, da questão da aparência. Agora nós vamos para o outro exemplo, aquele que vive uma religião de verdade. Lemos o texto, Filipenses, capítulo 3, verso 8 ao 10. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como nada, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E aí sim, aquele verdadeiro cristão que reconhece a sua morte e ressurreição, que ali entende que a lei de Deus é algo importante, que a sua graça é fundamental para a salvação, e procura viver uma vida ao lado de Jesus, se espelhando nele, tentando imitá-lo cada dia, esse sim é um cristão verdadeiro, um cristão que busca a verdade. Indo um pouquinho mais adiante, nós vamos perceber que tudo o que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Tudo. Jesus predisse sua morte e ressurreição. Eu convido agora para que você vá comigo em João capítulo 18, verso 32. Vamos ler esse texto, capítulo 32, do capítulo 18 de João, verso 32, que nos diz: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo que havia de morrer. E agora nós vamos para o texto de Mateus 20, verso 17 ao 19, para ali complementar, dar mais um pano de fundo sobre esse verso, que Jesus ali predizendo a sua morte, né? E
E Mateus 20, 17 a 19 nos diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Aleluia. Amém. Cristo predisse que iria morrer e ressuscitar. E agora eu vou citar aqui alguns episódios, mas supondo que não houvesse acontecido. Se Jesus houvesse ordenado ao mar para que ele se acalmasse e a tempestade não passasse, você acreditaria? Se Jesus houvesse chamado Lázaro, vem para fora, e Lázaro continuasse na tumba, você acreditaria? Se Jesus ordenasse ao coxo, ao paralítico, para que levantasse, tomasse ali o seu leito e andasse, se as pernas daquele homem que havia enfermo não se endireitasse, você acreditaria? Cristo disse essas coisas e elas aconteceram porque Jesus tem poder. Ele é o próprio poder. Ele é Deus na minha e na sua vida. E a Bíblia fala no capítulo 6 do livro de João que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho, o único caminho. Cristo é a verdade, a única verdade. E Ele é a vida. Ele é o único que pode dar vida verdadeira, vida abundante. Você precisa estar preparado, certificado que está vivendo uma vida religiosa digna, que tem buscado, mesmo nos seus defeitos, erros e pecados, buscar perdão de Cristo, mas viver uma vida em conformidade com seus princípios. Ele está voltando. Um pouquinho mais adiante, nós percebemos que é verdade que Jesus é um rei de um reino distante. Nós vamos agora para o capítulo 18 novamente, dos versos 36 ao 37. Vamos passear um pouco mais na Bíblia. Vamos ver esse relato principal do capítulo 18, verso 28 até o verso 40. Agora nós vamos ver do verso 33 ao 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo és tu rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nesse diálogo, nós percebemos qual era a acusação de Cristo. Os sacerdotes e fariseus ali acusaram Jesus de querer tomar o lugar do imperador, de César, de querer ser rei. Mas Jesus foi claro em dizer que o seu reino não era desse mundo. Nós vemos no verso 36, nós já lemos, não precisamos ver novamente. Jesus disse que os seus servos do seu reino responderam diferentemente dos servos da maioria dos reinos. E também no verso 37, Jesus disse que seu reino estava distante no tempo e no espaço. Jesus disse que seu reino era baseado na verdade. É algo que nós não estamos acostumados. Eu queria que nós fôssemos agora convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora em outro livro, Mateus 24, no verso 30 e 31. Sabemos que Jesus está chegando, a sua vinda está às portas. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos agora em Mateus 24, 30. 24, 30 e 31.
Esses textos são muito lindos, nos dão esperança, nos dão a certeza, a convicção que Cristo está muito breve, está muito perto de voltar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus. Nós percebemos que precisamos estar servindo a Jesus. Precisamos estar servindo ao Rei. O Rei vem vindo. O fato determinante é se eu e você estamos de fato ao lado da verdade, que é o próprio Jesus, do Rei dos Reis. Mas infelizmente, amigos, algumas pessoas preferem abraçar a escuridão de seus pecados a enfrentar um Salvador que pode perdoar seus pecados. Eu gostaria de ler o verso 38 e 40 do livro de João, capítulo 18, com você. Capítulo 18 do livro de João, verso 38 a 40. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Verso 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Verso 40. Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. O povo teve uma escolha. Eles escolheram a Barrabás. Ao invés de Jesus, que havia tido uma vida nessa terra, uma vida reta, o próprio Rei, o próprio Deus, a própria verdade. Eu queria que nós fôssemos para a Bíblia, mais uma vez, Lucas capítulo 23, verso 25. Para complementar esse pensamento que vimos aí em João 18, 38 a 40, que diz assim: soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Só até o 25. Então vimos que escolheram a Barrabás, toda aquela multidão, e vimos no texto, o texto de João 38 a 40, que eles foram bem claros, que eles escolheram Barrabás. E hoje a humanidade tem feito essa mesma escolha. Eu costumo falar com alguns amigos, irmãos evangélicos, de outras denominações, que com certeza, se eu estivesse lá, provavelmente eu teria a mesma decisão, escolheria Barrabás. Nós não somos melhores que os judeus daquela época. Precisamos hoje estar apercebidos, aprender com os erros dos nossos irmãos judeus daquela época. Eu gostaria que nós fôssemos ao texto de João capítulo 3, verso 19 ao 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Se você tem escolhido se apegar ao pecado, ficar na escuridão, eu convido, eu paro nesse momento para fazer um breve apelo. Escolha Jesus, que é a luz, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode resolver o problema do meio do seu pecado. Você pode perguntar a qualquer um que escolheu a Jesus a diferença que faz em sua vida. Como cristãos, conhecemos a verdade
e buscamos perdão por nossos pecados. Mas, infelizmente, às vezes, não escolhemos nos apegar aos nossos pecados. E eu volto a repetir, escolha Jesus, saia da vida de pecado. E às vezes, amigos, Jesus nos oferece a paz e nós dizemos a Ele, não, obrigado, eu prefiro usar as drogas. Jesus nos oferece um relacionamento com Ele. Não, obrigado, eu prefiro sexo com alguém que não é o meu esposo ou a minha esposa. Jesus nos oferece a eternidade e dizemos, não, obrigado, eu prefiro ter o hoje. Jesus nos oferece a verdade e dizemos, não, obrigado, eu prefiro viver uma vida de mentira. Jesus nos oferece perdão e dizemos, não, obrigado, eu prefiro desfrutar do meu pecado. Reflita nisso, pense bem, não faça essas escolhas, não diga essas respostas, mas se você disse, ou tem vontade de dizer, vá a Jesus, Ele pode mudar a sua mente e o seu coração. E por último, nós vamos agora a Mateus 27, 24 a 25, porque nós, quando fomos confrontados com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar a verdade e estar disposto a enfrentar as consequências da sua decisão. Nós vamos ver agora um pouco do que aconteceu com Pilatos. Vamos ver esse texto como pano de fundo, Mateus 27, versos 24 a 25. Vendo Pilatos que nada conseguira antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandado vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente desse sangue, desse justo, fique o caso convosco. Verso 25. E o povo todo respondeu, preste atenção nesse verso, na continuação desse verso, caia sobre nós o seu sangue sobre nossos filhos. Isso é muito sério, amigo. O povo escolheu cair sobre ele o sangue de Jesus. Mas agora eu gostaria que você se concentrasse na pessoa de Pilatos. Vamos fazer um paralelo aqui com a vida de Pilatos. A história nos conta que Pilatos, ele escolheu não escolher. Ele preferiu ficar ali indiferente, entregar ao caso os seus liderados, os judeus. E Jesus ali foi condenado à morte por vontade do povo, mas por omissão de Pilatos. E a história de Pilatos, ela conta que, por conta de muitos assassinatos, muitas condenações que Pilato havia ordenado, os samaritanos fizeram queixas ali ao governador, o governador que estava acima de Pilatos, o chamado Vitélio, que estava ali em toda a região da Síria, e ele ali o depois Pilatos como governador da Judéia, e ordenou que Pilatos fosse a Roma para ser julgado pelo imperador. E nesse caminho, nesse ínterim que Pilatos estava indo a Roma, acabou que o imperador Tibério acabou morrendo, lá no ano de 37, depois de Cristo. E antes da chegada de Pilatos a Roma, ele acabou morrendo, o imperador Tibério, e Pilatos, aparentemente, ele escapou do julgamento. Mas é impressionante que, naquela situação, que Pilatos perdeu ali sua posição, seu prestígio, e ele foi banido para uma cidade chamada Vienne, na Gália, e a história diz que provavelmente ele acabou cometendo suicídio. Que coisa terrível. Pilatos teve frente a frente a verdade diante dos seus olhos. Optou não tomar partido, não escolher a verdade, não abraçar a verdade. E veja o destino de Pilatos, o que aconteceu com ele. E eu te pergunto, você que hoje tem a oportunidade de ver a Jesus, a verdade, frente a frente, olhos nos olhos, você não gostaria de escolher abraçar a verdade hoje? Então a escolha de Pilatos em relação a Jesus determinou o seu próprio destino.
Você tem que decidir o que acredita ser a verdade. Você tem que decidir. Nós vimos que a verdade é uma verdade absoluta para a pessoa, para o tempo, para o momento ali, para a localização geográfica. Você deve fazer e responder a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? Faça essa pergunta para você mesmo. E nós hoje trabalhamos um pouco com a resposta. Vimos que a verdade é o próprio Cristo, a sua palavra. É verdade que Jesus é o rei e que todos os que não concederem a sua autoridade sofrerão as consequências? Sim, amigo. É verdade. Jesus é o rei. E aqueles que não cederem a sua autoridade sofrerão as consequências. Isso é verdade. É verdade que sou religioso, mas nunca iniciei um relacionamento individual com Cristo? Reflita. Reflita nessa pergunta. Responda a si mesmo. É verdade que eu entreguei o controle da minha vida a coisas ou a pessoas que impedem Deus de ter o controle total sobre tudo que eu faço e que sou? Reflita também nessa pergunta. Você tem entregado o controle da sua vida a pessoas ou a coisas que impedem que você tenha um relacionamento mais íntimo com Deus e não tenha controle sobre si mesmo, podendo decidir ao lado de Jesus? Pense bem nessa pergunta. É verdade que escolhi me apegar ao meu pecado em vez de receber o perdão que Cristo oferece? Pense nisso. Apelamos a você um pouco antes. Não se deixe apegar aos seus pecados. Cristo tem a solução para o seu pecado. Ele pode resolver o problema do seu pecado. Talvez você tenha encontrado alguma verdade sobre si mesmo hoje, alguma verdade que não goste muito. Talvez você queira mudar isso. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Cristo Jesus pode ajudar a mudar isso. Essa verdade que você encontrou que não gosta muito. Peça ajuda a Cristo. Vem, faça um compromisso de examinar a verdade e você verá como sua vida irá mudar completamente. Faça um compromisso com Cristo. Nós iremos ver uma breve história real que aconteceu mais à frente. Você não pode ser neutro. Não é uma opção. Precisamos decidir antes que seja tarde demais. Ainda há tempo, ainda há oportunidade. É preciso decidir agora, hoje. Não deixe para amanhã a sua escolha, a sua decisão. Como eu havia falado, nós temos essa história. Essa história desse acidente do Concorde, que caiu ao decolar em Paris, no verão de 2000. Foram aproximadamente 113 mortes, com todos os esforços do piloto. Aquele voo, naquele verão de 2000, no verão europeu, ele caiu. E as últimas palavras que foram ouvidas na caixa preta foram essas: tarde demais. Eu e você não precisamos ouvir que é tarde demais. Eu e você temos a oportunidade. Temos a oportunidade de decidir escolher a verdade. Temos ainda uma vida inteira nessa terra. Temos a oportunidade em nossas mãos. Eu gostaria de convidar agora para que você ouvisse esse louvor que foi preparado com todo carinho, muito especial. Ao ouvir esse louvor, que você reflita na mensagem de hoje, que você pense, tome essa decisão ao lado de Jesus.
São muitas as histórias que ouvi falando sobre a vinda de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Quanto sacrifício ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que um sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo.
o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Depois da mensagem musical que falou ao seu coração, eu gostaria de fazer o último apelo desta noite. Vimos que a verdade é uma só, uma verdade absoluta, mas que a grande maioria da humanidade hoje tem vivido verdades relativas, verdades para cada momento, para cada situação. Mas nós temos o caminho, a verdade e a vida. Mas só temos uma vida a viver aqui nessa terra, meu amigo. Assim como aqueles do voo Concorde de 2000, do verão europeu do ano 2000, tiveram aqueles poucos segundos para, se porventura não tivessem tomado uma decisão ao lado de Jesus. Você hoje tem a oportunidade, depois de toda essa mensagem, depois dessa linda mensagem musical, eu o convido, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, escreva nos comentários que você aceita Jesus, que você quer estudar mais sobre Ele, que você quer se preparar para entregar a sua vida no batismo. Fale, escreva, nos procure a Igreja Adventista. Você poderá tomar essa decisão e nós iremos te ajudar, te auxiliar nessa decisão. E agora eu convido a você, meu amigo, que você, aquele que tomou a decisão e aquele que ainda não tomou, a orar comigo. Vamos fazer uma prece. Convido para que você feche os seus olhos e ore comigo. Pai Santo, Deus querido, bendito Senhor. Vimos, Senhor, aquilo que aconteceu com Pilatos, com os sacerdotes, com os fariseus, e tem acontecido, Senhor, com muitas pessoas hoje. Muitas pessoas têm escolhido se apegar ao pecado. Muitas pessoas têm vivido uma vida religiosa de aparências. Muitas pessoas, Senhor, têm decidido não escolher a verdade. Ajuda, Senhor, esse amigo que ainda não tomou a decisão ao teu lado, que é algo que está o impedindo, que o teu Santo Espírito, Senhor, o ajude, o conduza, Senhor, para os teus braços de amor. Ajuda a tirar as arestas, a parar o caminho, a aplanar o caminho para que esse possa ir até a Ti, Senhor. Abençoa esse filho querido, essa filha querida. Ó Pai querido, abençoa aquele que tomou a decisão ao Teu lado, Senhor. Que ele mantenha essa decisão, que ele esteja ao Teu lado, Senhor, e que ele se prepare para entregar a sua vida a Ti através do batismo. Ajuda o Senhor nesse preparo. Fica com ele. Abençoa-o, por favor. Nos dá a Tua paz, Senhor. Abençoa os momentos finais deste culto. Que o Teu nome seja honrado e glorificado. É o que te pedimos, com o perdão das nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém.